Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa passagem incrível do livro de Êxodo. O momento em que a esperança começa a brilhar no meio da escuridão mais profunda. Vocês se lembram de como as coisas ficaram difíceis para o povo de Israel? Moisés foi falar com Faraó, pediu a libertação, e o resultado foi o oposto. O trabalho ficou mais pesado, o sofrimento aumentou, e o povo se voltou contra Moisés completamente desanimado. Era um cenário de desespero total. Mas é exatamente aí, no ponto mais baixo, que Deus intervém de uma forma poderosa. Imagine a cena. Moisés, sentindo o peso do fracasso, ouvindo as queixas do seu povo, e provavelmente questionando sua própria missão. É nesse momento de fragilidade que Deus fala com ele novamente. A esperança renascendo no meio da opressão. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou forçar o rei a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus chama Moisés. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, porém, não deixei que me conhecessem, pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles, e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas, que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível, e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: Vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor: Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Os antepassados de Moisés e Arão. Esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Ruben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos. Enoque, Palu, Esrom e Carme, são esses os grupos de famílias de Ruben. Simeão foi pai de 6 filhos. Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Sal, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos de famílias de Simeão. Levi foi pai de 3 filhos. Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi pai de 2 filhos, Libne e Saimei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. São esses os grupos de famílias de Levi, com os seus descendentes. Anrão casou com Joquebede, sua tia por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arrau e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Izar foi pai de 3 filhos, Corá, Nefeg e Zicre. Uziel também foi pai de 3 filhos, Misael, Elzafã e Citri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nazon. Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de 3 filhos, Assir, Eucana e Abiasaf. São esses os grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho, chamado Fineias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem: Tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Deus fala com Moisés. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que vou dizer a você. Porém Moisés respondeu: Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir?
O que podemos tirar de tudo isso? Primeiro, a soberania de Deus. Mesmo quando o plano parece ter falhado e o desânimo é total, Deus está no controle. Ele tem agora, você vai ver para cada momento de desespero nosso. Segundo, a fidelidade de Deus. Ele ouve o gemido dos oprimidos e se lembra de suas promessas. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Terceiro, a realidade do desânimo. É normal, em meio a grandes dificuldades, sentir o coração pesado e ter dificuldade de acreditar na esperança. O povo de Israel nos mostra isso. E por último, a graça de Deus, a usar pessoas falhas e inseguras. Moisés não se sentia qualificado. Ele apontava suas fraquezas repetidamente. Mas Deus não estava procurando um orador perfeito. Ele estava procurando um servo obediente. A capacidade não viria de Moisés, mas do próprio Deus que o enviava. Curiosidades capítulo 6. Deus se revela com um nome mais profundo. Em Êxodo 6:3, Deus diz que os patriarcas o conheceram como Deus Todo-Poderoso El Shaddai, mas agora ele se revela como o Deus que cumpre promessas na prática. Isso marca uma nova fase da história. Deus não só promete, ele age. O capítulo é um recomeço da missão de Moisés. Depois da frustração do capítulo 5, Moisés está desanimado. Então Deus praticamente reinicia a missão, reafirma sua autoridade e repete a ordem de falar a Faraó. Deus encoraja Moisés exatamente quando ele queria desistir. O 7 é o de Deus, um discurso poderoso. Entre os versículos 6 e 8, Deus faz 7 declarações, começando com eu tirarei, eu livrarei, eu resgatarei, eu tomarei, eu serei, eu vos levarei, eu vos darei. É como um contrato divino de libertação. Israel não escutou Moisés por desânimo e escravidão cruel. Êxodo 6:9 revela algo profundo. A dor pode ser tão grande que até a esperança parece impossível. Os israelitas não conseguiam acreditar nas boas notícias. A genealogia não está ali por acaso. A lista de nomes, versículos 14 e 27, parece deslocada, mas serve para mostrar: Moisés e Arão têm autoridade e linhagem legítima para liderar Israel. Mostra também que Deus escolhe pessoas comuns de famílias comuns. Arão é apresentado de forma muito forte. A genealogia enfatiza Arão Naus ou Moisés. Isso prepara o leitor para o papel central de Arão como sumo sacerdote e porta-voz do Moisés. Moisés fala 2 vezes sobre lábios incircuncisos. Essa expressão aparece só aqui 6:12 e 6:30. É uma maneira humilde e forte de dizer: sou inadequado, não tenho capacidade. Mas Deus insiste, não é sobre a habilidade de Moisés, mas sobre o poder de Deus. Êxodo 6 reforça o tema central do livro, libertação pela aliança. O capítulo liga a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, o que está prestes a acontecer no Egito. É o ponto em que a aliança e a libertação se encontram. Deus explica o porquê das coisas terem piorado. Antes das pragas, Deus deixa claro que Faraó não vai querer ouvir. Isso mostra que o conflito não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia e já tinha um plano. O capítulo cria o clima para as pragas. Êxodo 6 é como o silêncio antes da tempestade. Tudo está sendo preparado para a queda de Faraó e a revelação do poder de Deus. Essa passagem é um lembrete poderoso de que a esperança pode renascer mesmo nas circunstâncias mais sombrias. E que a nossa fraqueza não é um impedimento para Deus, mas muitas vezes é o palco perfeito para Ele demonstrar o seu poder. A história não termina com a dúvida de Moisés. Ela continua com o poder de Deus sendo manifestado de formas que ninguém poderia imaginar. Muito obrigado por acompanharem essa reflexão conosco. Se essa mensagem tocou você, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir sobre esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Fiquem com Deus e até a próxima.